estamos aqui com o Carlos Oliveira, que é o presidente da direção da Adexo, e vamos dar-lhe as boas-vindas. Já é uma cara conhecida, né? já quase que é mais conhecido do que eu, mas é sempre bem-vindo ao nosso estúdio, e é a primeira vez que eu vou conhecer, eu e a Sara, e portanto para nós é um privilégio, é um prazer. Sr. Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e bom dia. Obrigada, Sara, obrigada, Zé, também por terem aceito falarmos um bocadinho sobre este tema, que é sempre importante para nós. Sim. Já agora, quero aproveitar, antes de começarmos a abordar o tema, quero aproveitar para mandar beijinhos, abraços para alguém? Não. Não? O pessoal que é o programa Manhãs de TV não é beijoqueiro, já reparei. Não. O senhor Beijoqueiro, mas noutra altura. Pá. Vem de onde, senhor? Eu venho de onde agora? Da Póvoa de Santo Adrião, aqui muito perto. Pertinho. Por isso, Mas nasceu em? Nasci em Ilha, vou ao pé de Aveiro. Ok. Trabalhei em Sines, no sul do país, por isso. Conheço Aveiro, conheço Sines, sim senhora. Não, conheço o país inteiro. Pronto. Eu pensava que, pronto, eu pensei, se calhar os lisboetas não gostam muito de mandar beijinhos, mas não, este senhor é de Sines, a malta de Sines é simpática e de Aveiro também, que já estive lá. Bom, não faz mal. Mandamos nós beijinhos para toda a gente que nos esteja a assistir, não é verdade? Para todos. Podemos mandar beijinhos para Aveiro. Olha, com abracinhos. E para Sines, nunca mandámos beijinhos para Sines. E para a Cláudia do Manhãs da TV, que ela está aqui a insistir que a gente lhe manda um beijinho para ela. Portanto, beijinho para a Cláudia. Ela está mesmo atrás da câmara. Exato, está mesmo ali. Em todo o caso, Sr. Carlos é presidente... Não, vamos falar só de Carlos. Carlos, só Carlos? Tira Pronto, lá tá o senhor e o... É que sabe que a minha mãe educou-me muito bem, está a perceber? Está bem, mas vamos conversar assim. Está certo. Então, Carlos é presidente da direção da Adexo, não é verdade? Certo. Como eu mencionei, é uma associação portuguesa de pessoas que sofrem de obesidade e ex-obesos também, certo? Sim, se bem que não há ex-obesos. Uma pessoa que tem a doença e uma doença crónica que não tem cura, e já vamos falar da doença, é um entre aspas, obeso, porque é um doente obeso controlado. Ok. Mas tem que ser uma vida sempre com esse controle. Controlado. Por isso é que nós dizemos, mas entre aspas, porque a obesidade, a maioria das pessoas pensa, e para pegarmos depois também no tema do bullying e da discriminação, pensa que a obesidade é uma doença comportamental. O indivíduo é gordo porque quer, come muito porque quer. Não tem cuidado com o corpo. E não é. A maioria das pessoas com obesidade é resistente à leptina. A leptina é uma hormona que diz ao cérebro a quantidade de energia que está armazenada no corpo. Esta resistência faz com que o sinal do cérebro, que vem para a célula gorda para queimar gordura, não consegue chegar à célula gorda. E como não chega à célula gorda, o indivíduo não consegue queimar gordura. Ou só consegue queimar gordura em situações extremas, que são aquelas dietas às vezes parvas e situações muito complicadas. A própria cirurgia altera todo este padrão durante algum tempo, as técnicas cirúrgicas, e a pessoa perde peso, mas lá está, se depois não se conseguir controlar, ela vai ganhar peso outra vez. Não há volta a dar, porque é um problema da doença. A pessoa tem uma resistência a uma hormona que não está a funcionar no nosso corpo, por isso é um problema biológico. Sim. Outra coisa que é importante que as pessoas saibam é que a obesidade pode acontecer a qualquer pessoa, em qualquer idade e a qualquer momento. Basta a toma de um medicamento qualquer que desenvolva o processo inflamatório junto ao neurónio que temos no tecido, na espinal medula, no tecido nervoso simpático, e que está ligado às células gordas, porque é aí que já está identificado o local da resistência. Basta que isso aconteça para que a pessoa, a partir desse momento, deixe de queimar gordura e entre num processo evolutivo de aumento de peso. Por isso, é bom que as pessoas tenham a noção que ter a doença obesidade pode acontecer a qualquer pessoa e a qualquer altura. Não é uma coisa que todos estão... Eu sou magra há não sei quantos anos, estou livre disso. Eu só comecei a engordar, eu tinha 67, 68 quilos com esta altura e comecei a engordar nos meus 27 anos. Porquê? Porque eu fazia judo, jogava basquete, fazia mesa alemã e, entretanto, fiz a escola náutica, sou capitão da Marinha Mercante e embarquei. E ao embarcar, por muito que a gente queira, todo aquele movimento que temos quando estão em terra diminui drasticamente. E ao diminuir drasticamente, todo este processo evolui. Ok. E isto pode acontecer por isso, pode acontecer porque uma pessoa teve que fazer um tratamento com cortisona, por exemplo, e alargou de uma forma e depois muito dificilmente consegue dar volta ao problema. Há todo um conjunto de coisas que levam a que a doença aconteça. Isto para
chegarmos ao ponto que eu estava há bocado a falar do estigma, da discriminação que existe, não só nas crianças, com a história do bullying, que agora está na ordem do dia, com este caso que aconteceu da criança que foi atropelada no Seixal, mas antes disso já nós tínhamos, no dia 22 de maio, o tema do Dia Nacional que nós este ano colocámos na rua foi efetivamente o Stop Bullying, porque o bullying é realmente uma coisa que para as crianças é muito complicado. Sim. Muito complicado mesmo e tem efeitos nefastos a longo prazo. Não é? Não só na criança, mas mesmo em toda a família, não é verdade? Os pais... Sim, Também, quando, não sabem como ajudar. sim, quando o bullying se torna conhecido, porque o bullying tem um problema muito grande de invisibilidade. Enquanto a criança não for aconselhada ou não se sentir segura para contar a alguém que está a ser maltratada, ela vai disfarçando as coisas que acontecem. E a família, se não está atenta, não vê. Os professores, se não estão atentos, não veem. Os funcionários das escolas, se não estão atentos, não veem. E há uma invisibilidade de um processo que está a correr e que é muito mau. Sim. E é isso que nós temos que tentar dizer aos pais e aos professores, que a história de que isso são coisas de criança e eles resolvem isso entre eles, em alguns níveis, e são muitos, é muito grave e não é assim. Sim. E não é mesmo assim, porque a criança vai ter um processo futuro muito complicado. E estamos a falar de crianças a partir de que idade? Estamos a falar de crianças a partir de ter... Veja, as crianças vão para a escola aos 3 anos e muitas vezes não se liga a isso. Mas se calhar é aí que nós devemos começar a construir a forma da pessoa perceber que não deve fazer mal aos outros, nem deve aceitar que os outros lhe façam mal. Não, porque as crianças hoje vão para a escola aos 3 anos, não é? Não há volta a dar. Aí não se fala de bullying, fala-se a partir dos 6, 7, 8, pronto, aí a partir dessas idades. Mas o que é certo é que a criança começa a ser trabalhada em termos de formatação a partir dos 3, não é? Sim, já começaram a consciencializar. Por isso, se conseguir explicar, ou pelo menos formatar a criança para que nem deve aceitar ser maltratada, mas também não deve maltratar os outros, porque há sempre as duas faces, não é, da moeda. Isso é capaz de alterar um bocado o padrão que nós temos hoje, se bem que hoje já há colegas a dizerem que isso não é assim, isso não pode acontecer, isso é bullying, vocês não podem fazer isso, a fazer em frente a outros em relação aos mais frágeis, não é? Sim, já se vê isso, já se vê isso, felizmente. Sim. Mas ainda é muito pouco e temos que tentar não deixar o tema cair no esquecimento. Não gostar de ir às aulas, por exemplo. Pois. Se calhar há qualquer coisa que não está a correr bem ali, não é? Não é normal uma criança que vai brincar com outras crianças não querer ir. Sim. Isto vê-se em casa. Exato. Vê-se em casa também se o bullying for físico. Se o bullying for físico, os miúdos se calhar aparecem com hematomas. É preciso estar atento também a isso. Há todo um conjunto de sinais dos dois lados, tanto da escola como da família, que é preciso perceber, que é preciso olhar com atenção e é preciso que haja confiança suficiente, confiança de amigo entre o filho e o pai ou a mãe, ou uma confiança de uma outra forma, mas com os professores, para que a criança se abra, porque senão ela não vai contar e que estamos na tal invisibilidade do processo que existe, mas ninguém o vê. Exato. Não é? Por isso, o que nós pretendemos com este livro é, e com uma história infantil, infantil-juvenil, é chamar a atenção, primeiro, tentar dizer às crianças que há quem as ajude, peçam ajuda e sensibilizá-las para isso, para pedirem ajuda quando se sentem que estão a ser maltratadas, mas também dar dicas aos pais e aos professores, não só para estarem atentos aos sinais, mas também para resolverem alguns sinais, alguns problemas. Sim. A criança com obesidade normalmente não é escolhida para atividade física nenhuma, por exemplo.
que é uma coisa que os professores de Educação Física têm que estar atentos. Se alguém quiser ajudar, em www.adexo.pt, a loja social da associação, o livro está lá disponível para quem quiser ajudar. Tem um preço de 10 euros mais IVA, 10 euros sem IVA, já com IVA, que é para apoio a outras ações de sensibilização. Uma delas é criar mais livros para chegarmos ao máximo de escolas possível. Não é? Pode repetir o site novamente? www.adexo.pt. Ok. Então, sendo assim, fica aqui o convite do Carlos para você que está a assistir este programa e diz realmente eu quero adquirir este livro para o meu filho ou para dar a uma criança que eu conheço e que sinto que seria o livro certo. Então, aqui está o site. 22 de maio foi o Dia Nacional da Luta contra a Obesidade e aqui a Adexo realizou aqui este tema Stop Bullying, que foi divulgado por eles, foi um projeto que eles é que divulgaram. Esta divulgação correu como esperada, Carlos? Sim, isto é assim, a Adexo normalmente neste dia tem uma série de atividades de rua, tem palestras, tem uma série de coisas. Com esta história da pandemia tivemos que nos ajustar ao digital. Por isso aquilo que nós fizemos uma semana de atividades em que tivemos 4 webinars com médicos de uma equipa de tratamento cirúrgico que foram, não é médicos, profissionais de saúde, porque tinha cirurgião, endocrinologia, psicóloga, nutrição, pronto, e eles foram colocando as suas coisas e algumas experiências de bullying que conhecem também puseram na mesa. Fizemos essa semana em que a Apobari organizou estes webinars. Depois tivemos o lançamento oficial no dia o lançamento oficial do livro e para encerrar para encerrar o dia ou a semana, chamemos assim, da obesidade, tivemos uma tertúlia entre as 3 associações e 3 convidados, em que um era cirurgião, uma senhora era psicóloga e a outra era pediatra, e tivemos 1h30 mais ou menos a falar sobre este assunto. Isto foi divulgado nos Facebooks e nos Instagrams em direto, em que as pessoas assistiram e podiam fazer algumas perguntas que, quando oportuno, nós passávamos aos convidados e eles respondiam. Sim. Portanto, quem quiser até saber mais atividades que possam vir a realizar, é estar atento às redes sociais. Ao Facebook da Adexo Associação ou à nossa página que nós vamos, ao www.adexo.pt, que nós vamos divulgando sempre as atividades que vão correndo e ao longo do ano há sempre várias, não é? Mas nesta altura especial, por ser Dia Nacional, não é dia nosso, é Dia Nacional mesmo, não é? Temos sempre uma série de coisas a chamar a atenção